chegar lá. No caminho. Professor Val. Aqui na página 12, Sim. em ocorrências, no item 3, sobre maturidade, está fazendo aqui uma referência, né, do traumatismo craniano, provavelmente aqui do parto fórceps, né, em relação à maturidade mental antecipada e também nas autorrecognições. Isso aconteceu comigo. Certo. O que é que leva a isso? É maior descoincidência? Olha, segundo o Salles, que era especialista nessa superdotação, eu já tinha visto os negócios na ocasião, ele me falou o seguinte, que para eu lembrar uma coisa muito séria, que na hora que o menino nasce, eles tiram o menino, põe de cabeça para baixo e dá um tapinha no traseiro dele. Para quê? Para ele começar a respirar. Na hora que ele começou a respirar, quanto mais ele chorar, melhor. Porque ele amadurece, movimenta o processo da torrente circulatória, o negócio vai para a cabeça, a pessoa ele começa a ver onde é que ele está, e chorar contra a mãe, quero leite, etc. Tal. Então, isso, veja bem agora, na hora que racha a cabeça da criança, que foi o que aconteceu comigo, a minha mãe me falou, eu não perguntei, ela falava, todo mundo sabia disso, que eu chorei até os 11 meses. Que a cabeça está rachada. Conforme o jeito de mexer comigo, aquilo devia de doer, eu gritava, né? Começava a chorar. Então, eles custaram a ver o que era. Você está entendendo? Foram ver com calma, que a minha cabeça estava toda... Eu tenho um sinal aqui ainda, de fora a fora, aqui, ó. Foi a minha primeira fratura craniana. Eu sou especialista no assunto, sabe? Como com Sincobaia. Né? Depois disso eu tive, mas aí já especializado desse lado, né? Com o nervo óptico e outra coisa, mexeu na cóclea, esse barulho que eu sinto, ó. Isso é daí, nunca mais ficou do mesmo jeito. Então a pessoa está aí, que está se achando que é por deixar a criança mais desperta, porque geralmente a criança dorme quase que 23 horas. E outra coisa, eu depois, naquela ocasião, já sabia de alguns casos, mas depois eu fui estudar mais. Tem um monte de médicos, de sensitivo que passaram por isso e que desenvolveram o processo parapsíquico. Grandes médiums, você está entendendo? Aquela nossa amiga Aileen Garrett, que é irlandesa, ela passou por isso. Aquela outra, a italiana, que era de efeito físico, Eusapia Palladino, passou por isso. E tem outras mais mulheres menos votadas. Agora, tudo passou por isso. Agora, o meu caso, por exemplo, o negócio de eu chorar, com o tempo, a minha própria mãe falou assim, não, o menino aí, ele sabe tudo, é bobagem. Foi por isso que ela começou a ensinar para mim as coisas, eu fazer a correspondência toda da casa, das coisas que precisava, porque naquela ocasião, numa cidade igual aquela, que não tinha telefone, não tinha nada disso, o correio era essencial, você está entendendo? Para tudo. Era a grande repartição da cidade, era o correio, porque tinha comunicação com o mundo. É uma época que não havia plástico, não havia internet, não havia nada disso. Para tirar a cópia, era na base do carbono, sujava tudo, sujava suas mãos, a roupa, era um negócio. Então, a vida ainda era muito primitiva tecnologicamente, baseado com essa vida nossa atual. É difícil o povo entender isso, na década de 30. Agora, eu nasci em 32. Em 35, quando meu pai fez a casa lá no meio do cemitério, eu entrei no meio daquele povo do cemitério. Aquilo acionou a minha cabeça para ver tudo quanto era consciência. Minha mãe ia tocar um negócio com um bandolim, eu chegava lá e queria tirar o bandolim dela. Eles achavam que era ciúme meu, da minha mãe. A minha irmã sempre lembra disso. Aí é que eu expliquei, quando eu cresci, eu falei, não, é porque eu via as coisas todas, vocês não viam, eu queria falar, ninguém escutava, você está entendendo? A hora que ela tocava, a Saudade do Matão, a Valsa da Morte, aquele povo todo saía das tumbas, e vinha todo mundo, aqueles filmes de horror, e eu via aquele povo tudo, umas pessoas muito bem arrumadas, mas tudo com cara de antiga, esquisita, parecia que estava com cheiro, você está entendendo, de mofo, naftalina, não dá, né? O negócio então era isso. Agora veja, isso aos 3 anos, quando nós passamos para essa casa.